amigos torcedores, tudo beleza? Chegamos ao final da Série B 2021, encerrando aí os campeonatos pelo Brasil. Tivemos aí já o encerramento da Série D, da Série C e agora a última rodada da Série B, que aconteceu neste domingo, dia 28 de novembro. Vamos ver tudo o que aconteceu nessa rodada, que foi muito emocionante. Teve time aí que quase não subiu aí nos últimos minutos, e teve time que acabou entrando na zona de rebaixamento e acabou caindo para a Série C. Muita emoção nessa última rodada da Série B. Vamos ver agora. Vamos lá então, amigos torcedores, começando com o primeiro jogo que abriu aí essa última rodada do Brasileirão da Série B. Essa rodada que começou, na verdade, na quinta-feira, dia 25, com esse empate aí entre o Cruzeiro e o Náutico, empate sem gols lá no Mineirão. As duas equipes jogaram para cumprir tabela e a partida marcou a despedida de Rafael Sobis dos gramados. 0-0, portanto, no Mineirão. Lá no primeiro turno, o Cruzeiro havia vencido o Náutico por 1-0. A segunda partida dessa rodada, Ponte Preta e Coritiba, foi na sexta-feira, dia 26, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Jogão de bola, uma virada espetacular da Macaca. Olha, o time paranaense abriu o placar logo aos 2 minutos com o Wellington de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 34, Igor Paixão marcou um belo gol e colocou o Coritiba com 2 gols de vantagem, e assim terminou o primeiro tempo. Ponte Preta 0, Coritiba 2 lá em Campinas. Só que no segundo tempo, a Ponte diminuiu logo aos 6 minutos com Josiel de cabeça, e aos 11 já empatava a partida com Léo Naldi. A virada veio aos 35, quando Pedrinho bateu de longe, de canhota, o goleiro Muralha não conseguiu evitar e assim marcou o terceiro gol da Ponte aí, o Pedrinho, e o gol da virada espetacular da Ponte Preta. O Coritiba, que acabou até nessa última rodada caindo da vice-liderança para a terceira colocação no campeonato. Lá no primeiro turno, o Coxa havia vencido por 2-0. E agora sim, olha só, os jogos desse domingo. Os jogos que ocorreram todos eles no mesmo horário, às 16 horas, porque envolviam equipes que estavam aí disputando ou o acesso ou a permanência na Série B. O Operário fechou com chave de ouro, jogando em casa, venceu o CRB por 2-1. Paulo Sérgio abriu o placar para o Fantasma logo aos 5 minutos de jogo. Não demorou muito para o Operário ampliar. Aos 10, Felipe Garcia cabeceou a bola, ainda desviou na zaga, mas foi para o fundo do gol. Operário 2-0. O CRB ainda diminuiu aos 39, só que já do segundo tempo, com Martin cabeceando no segundo pau, após cobrança de escanteio. Final de jogo lá em Ponta Grossa, Operário 2, CRB 1. No primeiro turno, essas equipes haviam empatado em 0-0. Próximo jogo aqui, olha só, vai esquentando, pessoal, vai dos jogos menos importantes para os jogos mais importantes. Tivemos Goiás e Brusque, grande jogo lá no estádio da Serrinha, jogo bem movimentado. Aos 27 do primeiro tempo, Edu, ele mesmo, marcou para o Brusque, aproveitando uma bola que sobrou da cobrança de escanteio, e este gol valeu o título de artilheiro do campeonato, isolado para o Edu, que ultrapassou então o Léo Gamalho. Eles estavam empatados com 16 gols, o Edu agora virou o artilheiro, ficou com a artilharia da Série B 2021, através deste gol aí, 1-0 para o Brusque, né, no placar do primeiro tempo. E o Brusque ainda ampliou, logo aos 3 minutos do segundo tempo,
Hugo Borges fez de cabeça 2-0 para o time catarinense. O Goiás foi para cima e aos 20, Elvis diminuiu para o Esmeraldino. Apodi deixou tudo igual para o Goiás após aproveitar um rebote do goleiro do Brusque. Tá aí empate então em Goiânia. No primeiro turno, o Goiás venceu o Brusque por 1-0. Próximo jogo dessa rodada, o quinto jogo da rodada, Vitória e Vila Nova. Olha só, Vitória 0, Vila Nova 1. O único gol da partida foi marcado por Éder no final do jogo, já nos acréscimos. Éder bateu do meio da rua, um golaço, e decretou a vitória do Vila Nova e o rebaixamento do time do Vitória da Bahia. Mesmo se tivesse vencido esse jogo, o Vitória não teria escapado do rebaixamento, né? Esse jogo no primeiro turno as equipes empataram sem gols. O Vitória, portanto, está rebaixado para a Série C em 2022. Grande vitória, grande time baiano, né? Amargando aí mais um decesso aí, dessa vez para a Série C. Esperamos que o time reaja aí na próxima temporada. Passamos agora para a sexta partida desta rodada, Botafogo e Guarani, jogo lá no Newton Santos. O Botafogo, já campeão da Série B, pegou o Guarani, que ainda tinha esperanças de subir. Todos os gols marcados aí no segundo tempo. No primeiro tempo, o Guarani teve o jogador Índio expulso aos 36 minutos após receber o segundo amarelo. Portanto, o Guarani jogou aí o final do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos. Ronaldo Alves marcou para o Bugre de cabeça após cobrança de falta no segundo minuto da segunda etapa. Guarani 1-0. Aos 24, o Botafogo empatou com o Marco Antônio, que bateu para o gol. A bola desviou na zaga e foi para o fundo do gol. Aos 34, o Fogão conseguiu a virada com Rafael Navarro de cabeça. Ele que marcou aí mais um gol no campeonato, ele que foi o terceiro artilheiro dessa Série B. Só que o Guarani ainda teve forças para empatar o jogo aos 39, com Lucão do Break também de cabeça, aproveitando um cruzamento de escanteio. Botafogo 2, Guarani 2. Infelizmente não deu para o Guarani, quase conseguiu acesso, mas ainda não foi dessa vez. Fez ótima campanha, mas não conseguiu ficar entre os 4 primeiros colocados. Já já a gente vê a classificação final da Série B para você aí, amigo torcedor. No primeiro turno, os times também empataram, só que em 1-1. Só um recado, amigo torcedor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, participe do nosso time, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. Se você está gostando desse vídeo, aproveite, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. E é lógico, amigo torcedor, você é sempre bem-vindo para fazer os comentários aqui no canal. Vamos seguir agora com os últimos 4 jogos, muita emoção aí na última rodada da Série B. Tivemos, olha só, Londrina 3, Vasco 0, muita emoção lá no Estádio do Café. O Londrina precisava vencer e torcer por um tropeço da equipe do Remo para escapar do rebaixamento. Vitória fácil do Tubarão, primeiro gol marcado aos 17 do primeiro tempo. Tentativa de cruzamento, a bola desviou em Ricardo Graça e foi para o gol. Portanto, gol contra para o Londrina. 5 minutos depois, Zeca recebeu o lançamento, o goleiro Lucão saiu da área, mas o atacante do Londrina bateu por cobertura, ampliando para o Tubarão 2-0. E no primeiro minuto do segundo tempo, Caprini pela esquerda, eu acho que ele tentou cruzar, mas a bola foi para o fundo das redes do Vasco. Londrina 3-0 com muita facilidade. O Vasco ainda perdeu um pênalti cobrado por Germancano. O goleirão César defendeu. Os jogadores do Londrina
ficaram no gramado esperando o final do jogo do Remo, né? Porque esse jogo terminou mais cedo e depois aí da definição do empate lá em Belém, comemoraram muito aí os jogadores do Londrina a permanência na Série B. O Londrina, que estava na zona da degola até a penúltima rodada e conseguiu se safar aí na última rodada. Muita festa lá em Londrina, final de campeonato aí muito bom para o Londrina, que conseguiu escapar aí da zona da degola. E olha, lamentável para o Vasco, essa foi aí a 8ª partida seguida do time sem vitórias, 5 derrotas e 3 empates nos últimos 8 jogos aí do time do Vasco. Situação realmente muito complicada lá para o time de São Januário. No primeiro turno, o Londrina também venceu o Vasco naquela oportunidade por 2-1. Seguimos para o próximo jogo, exatamente o jogo entre Remo e Confiança, lá no estádio do Baenão. O estádio estava lotado, o Remo só precisava dele mesmo para confirmar a permanência na Série B, bastava vencer o já rebaixado Confiança. No primeiro turno já tinha vencido Confiança por 2-1, só que amigo torcedor, o Leão não conseguiu marcar e acabou rebaixado na última rodada. Que coisa incrível aí! O torcedor do Remo realmente está muito decepcionado. Os jogadores tiveram que sair escoltados lá com o escudo da polícia, porque os torcedores estavam muito revoltados, jogando objetos no gramado. Remo, portanto, rebaixado para a Série C em 2022. Teremos então o clássico Remo e Paysandu, né, na Série C em 2022. Realmente incrível aí, nas últimas rodadas o Remo foi muito mal, acabou caindo e não conseguiu segurar aí na última rodada, precisando apenas de uma vitória. Melhor aí para o Londrina, que conseguiu escapar e colocou o Remo aí na zona de rebaixamento, ok? Então conhecemos aí mais um rebaixado para a Série C. Continuamos com os últimos 2 jogos, CSA e Brasil. O CSA entrou no estádio Rei Pelé com chances de subir. Para isso tinha que vencer o Brasil e torcer por um tropeço da equipe do Avaí. No primeiro turno, o time do CSA já tinha vencido o Brasil por 1-0 lá em Pelotas. E o time fez tudo certinho, com gols de Matheus Felipe aos 15 minutos de jogo, Marco Túlio aos 34, De La Torre aos 43, tudo aí na primeira etapa, e Yuri Castilho aos 23 do segundo tempo, marcando de pênalti. O CSA venceu fácil o já rebaixado Brasil de Pelotas por 4-0 lá em Alagoas. A torcida estava muito confiante no acesso, pois o Avaí perdia em casa para o Sampaio Corrêa até os 35 minutos do segundo tempo. Mas, amigo torcedor, o futebol é uma caixinha de surpresa e olha só o que aconteceu lá no estádio da Ressacada. Muita emoção também lá na Ressacada. O time do Avaí precisava, portanto, vencer para confirmar o acesso para a Série B, só dependia dele mesmo, mas viu o Sampaio Corrêa abrir o placar aos 36 minutos de jogo. Olha, uma bela jogada do Ciel, jogada individual, marcou um belo gol calando lá o estádio da Ressacada. Somente aos 28 do segundo tempo o Avaí chegou ao gol de empate com o Valdívia, cobrando o pênalti, e olha que o pênalti tinha sido cobrado primeiro por Edilson, só que o goleiro do Sampaio defendeu, mas o VAR alertou o juiz sobre invasão na área e o pênalti foi novamente cobrado, desta vez por Valdívia, que conferiu. Só que o empate ainda não bastava para o Avaí, o CSA é que estava ocupando a 4ª colocação, o Avaí estava caindo para a 5ª colocação, e o gol que garantiu o acesso foi marcado por Renato, de cabeça após cobrança de escanteio aos 43 minutos do segundo tempo. Festa e alívio na Ressacada,
os autores dos gols aí, o Valdívia e o Renato, entraram no decorrer do jogo e decidiram a partida. A torcida invadiu o gramado no final do jogo, comemorando muito o acesso aí do Leão da Ilha, muita festa lá no estádio da Ressacada. O Avaí dependia só dele, conseguiu virar no finalzinho e está na Série A, na elite do futebol nacional em 2022. Só para constar aí, no primeiro turno, o time catarinense também venceu a equipe do Sampaio Corrêa por 2-0. E é isso, amigo torcedor, esses foram os jogos da 38ª rodada da Série B. A classificação terminou assim, amigo torcedor: Botafogo campeão, 70 pontos, 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, marcou 56 gols, sofreu 31, um saldo aí de 25 gols. Parabéns ao Botafogo, campeão da Série B. O Goiás acabou subindo para a segunda colocação, foi a 65 pontos, o Coritiba caiu para terceiro, ficando com 64, e o Avaí terminou, portanto, na quarta colocação, também com 64 pontos, só que saldo de gol menor que o Coritiba. O CSA fica na quinta colocação com 62, o Guarani em sexto com 60 e o CRB em sétimo também com 60 pontos. Em oitavo lugar, o Náutico com 53, o Náutico que fez um primeiro turno muito bom, liderou várias rodadas dessa Série B, mas no segundo turno realmente foi lamentável para o time do Náutico. O Vila Nova em nono com 51 pontos e o Vasco na 10ª colocação com 49 pontos aí, 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Campanha ruim, né? Campanha muito ruim para o time do Vasco da Gama. A Ponte Preta em 11º com 49 pontos também, em 12º o Operário com 48, em 13º o Brusque com 48 também, e em 14º o Cruzeiro com 48. Campanha lamentável também do Cruzeiro, em 38 jogos, apenas 10 vitórias, empatou muito, né? Empatou 18 partidas e perdeu outras 10 partidas, ficando aí na 14ª colocação. O Sampaio Corrêa em 15º com 47 e o Londrina escapou do rebaixamento, ficou em 16º com 44 pontos. O Remo em 17º com 43, o Vitória em 18º com 40, o Confiança em 19º com 37 e o Brasil em 20º lugar na última colocação com 23 pontos. Portanto, amigo torcedor, Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas são as equipes rebaixadas para a Série C e Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí conseguem aí o acesso para a elite do futebol nacional, para a Série A. E aqui temos o artilheiro da Série B, o Edu do Brusque, marcou gol na última rodada e ficou aí na isolada primeira colocação, artilheiro da Série B 2021 com 17 gols, um gol a mais que o Léo Gamalho, que marcou 16 gols, e o Rafael Navarro lá do Botafogo, que também marcou nessa rodada, ficou em terceiro com 15 gols marcados no campeonato. Seguimos aqui com os melhores ataques do campeonato: Botafogo 54 gols marcados, o Guarani em segundo com 52 e o Náutico ficou com a terceira melhor ataque do campeonato, 50 gols marcados. Já os piores ataques, o Brasil com 23 gols, o Londrina só marcou 28, Vitória e Remo com apenas 31 gols marcados, esses os piores ataques do campeonato. Na parte da defesa, o Botafogo e o Goiás foram as equipes menos vazadas, 29 gols tomados, e o Vitória, a terceira equipe menos vazada, 31 gols tomados, só que não adiantou nada, o Vitória está rebaixado. Já as equipes mais vazadas aí do campeonato, o Brusque tomou 54 gols, o Náutico 50 e o Vasco
com esses 3 gols que ele tomou nessa última rodada, acabou aí entrando, né, na lista dos 3 times que mais tomaram gols no campeonato. 49 gols tomados pela equipe do Vasco. Continuando aqui agora falando dos gols do campeonato, 826 gols em 380 partidas, uma média de 2,17 gols por jogo. Então é isso, amigo torcedor, terminou mais um campeonato que a gente acompanhou aí nesse ano de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido aí informações da qual você estava procurando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, continue acompanhando os nossos vídeos, se inscreva no canal, pode comentar à vontade também. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo episódio.